Pessoal, se segura aí na poltrona, né? Pega a pipoquinha, porque o vídeo de hoje está imperdível, assim como um filme, tá? Então a gente começa aqui com o Lula, pessoal, dando uma resposta a Donald Trump. A gente sabe que ontem Donald Trump veio a público, aí, através da sua rede social, defender Jair Messias Bolsonaro, dizendo para pararem de perseguir ele, né? Deixarem Bolsonaro em paz, foi o que falou Donald Trump. E o Lula, pessoal, ele diz que o Brasil tem instituições sólidas e independentes. Será mesmo? Vamos entender tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Além disso, pessoal, a gente vê o Lula passando vergonha internacional aqui, dizendo que a solução em Gaza só será possível quando Israel desocupar a região e estabelecer um Estado palestino. Olha isso. Então, a gente vê, infelizmente, a retórica ideológica aí da esquerda, né, pessoal, fazendo o Brasil passar vergonha internacionalmente e se afastar cada vez mais de países democráticos, infelizmente. Então, a gente já começa o vídeo aqui com essa fala absurda do Lula. Vamos ouvir aqui o repórter da Globo News comentando essa matéria. A Federação Israelita do Estado de São Paulo manifestou em nota indignação depois das declarações do presidente Lula na cúpula do BRICS nesse domingo. Segundo a federação, ao voltar a acusar Israel de genocídio e a defender que a solução do conflito passa exclusivamente pelo fim da ocupação israelense, o presidente ignora a realidade dos fatos, escolhendo o caminho da retórica ideológica e não da responsabilidade diplomática. A federação lembra que desde o massacre promovido pelo Hamas em outubro de 2023, Israel vive sob ataque. Famílias foram destruídas, 50 pessoas seguem sequestradas há mais de 630 dias em Gaza, sendo vítimas diárias de tortura física e psicológica. A Federação Israelita de São Paulo alega que o presidente Lula não menciona o Hamas, não exige a libertação dos reféns, não condena os mísseis lançados sobre civis israelenses, mas condena Israel por defender sua população. Ainda de acordo com a federação, ao falar em genocídio, o presidente desrespeita a memória das vítimas do Holocausto e banaliza um dos crimes mais graves da história da humanidade. Para a Federação Israelita, a fala do presidente Lula estimula o antissemitismo e isola o Brasil no cenário internacional ao colocá-lo ao lado de regimes ditatoriais que sufocam liberdades, como o da Rússia, o da Venezuela e do Irã. A Federação Israelita do Estado de São Paulo reafirma que Israel e os judeus ao redor do mundo desejam, sim, um Estado palestino, mas livre do terrorismo do Hamas e sem o financiamento antissemita do Irã. E continua, abre aspas, o Hamas não quer dois Estados, não quer coexistência, quer destruição e, diante da paz, o terror perde sua razão de existir. Paz se constrói com verdade e a verdade é que não há paz possível enquanto o Hamas existir. Fecha aspas. Tá aí, pessoal. Então, infelizmente, a gente vê o Brasil se alinhando a países como Irã, Cuba, Venezuela, né? Ditaduras aí sanguinárias aí ao redor do mundo. Infelizmente, a gente vê esse tipo de alinhamento e não com democracias prósperas como deveria ser o certo, né? Então, infelizmente, esse governo acaba fazendo o Brasil ainda passar muita vergonha lá fora. Pessoal, a próxima matéria que eu trago aqui para vocês é justamente do Lula, falando aí sobre o post do Donald Trump sem citar ele, né? Então diz que o Brasil tem instituições sólidas e independentes, isso após Donald Trump dizer para deixarem Bolsonaro em paz, pararem com a perseguição para com o ex-presidente do Brasil. Então, o Lula se manifestou depois do Donald Trump pedir para autoridades do país pararem de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Lula afirmou ontem, na segunda-feira, que o Brasil é soberano e não aceita interferência de outros governos. Ele também diz que o país possui instituições sólidas e independentes.
Somos um país soberano, escreveu Lula nas redes sociais. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Temos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Será mesmo, pessoal? A defesa da democracia do Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Aqui o post do Lula, tá? Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade. A declaração foi feita pouco depois do Trump comentar o cenário político brasileiro. Em sua rede social, Truth Social, defendeu o ex-presidente Bolsonaro, dizendo que o político não é culpado de nada e está sendo perseguido. Pessoal, Paulo Figueiredo fez um post aqui, né, da tradução do que o Donald Trump escreveu na sua rede social. Então, o que diz aqui? O Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento ao ex-presidente Bolsonaro. Eu tenho observado, assim como o mundo inteiro, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro no comércio. Aqui ele elogia Bolsonaro, né, pessoal? Dizendo que é um negociador muito comprometido com o melhor para o Brasil. Sua eleição foi muito apertada. E agora ele está liderando as pesquisas. Então, enquanto o Lula cai nas pesquisas, Bolsonaro só cresce. Isso não é nada mais nem menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual eu sei muito. Aconteceu comigo 10 vezes mais. E agora nosso país é o mais quente do mundo, ou seja, agora nosso país está surfando uma grande onda e é o melhor país do mundo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. Pessoal, aqui já fala tudo. Donald Trump está observando o que está acontecendo no Brasil e sanções virão a quem está caçando Jair Messias Bolsonaro, pessoal. Anota o que eu estou falando. Sanções virão. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil e isso se chama eleição. E por fim, ele põe aqui em caixa alta: deixem Bolsonaro em paz, tá? Então, pessoal, Donald Trump foi muito claro nesse post de apoio incondicional a Jair Messias Bolsonaro, dizendo que ele não deve nada para ninguém, que estão caçando ele, que ele está sendo perseguido politicamente, que o Trump está muito atento ao que está acontecendo no Brasil e mandou um recado para quem está perseguindo ele: deixem em paz, tá? Porque sanções virão, com certeza. Me conta nos comentários se você acha que Bolsonaro será o nosso presidente em 2026 ou se você acha que isso não vai mudar nada aqui no Brasil. Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.